força no buraco. Sabe quando você até fecha o olho assim? Tá complicado. É isso aí. Mas vamos lá. Com cuidado. Olha, hoje o melão rola. Hoje o melão rola, 7h, lá no Cícero Marques, Red Bull Bragantino. Nenhum dos dois perdeu na temporada até aqui. Pois é. Parece até com o mesmo número de vitórias e de empates, viu? E esse encontro hoje, muitos empates. Então para ambos. é empatite. Os dois estão com empatite. Será que tá se desenhando? Eu acredito que não. Acredito que hoje teremos um vencedor nesse jogo. Eu acho que tem carinha, viu? No palpite da KTO você vai meter o empate. Carinha. É isso que eu tô entendendo. Meu palpite, aquela bola de segurança. 1-1. 1-1. Não, mas já vai meter o palpite agora de uma não, vez? Depois quando vier, eu vou pensando num 2-2. A questão é que a gente já falou ontem e muito sobre o Alexander, né? Com essa contusão. O Preciado, se ele vai ser titular hoje ou se o Alan Franco vai ser mantido pelo lado direito. E Alonso, Renan Lodge, Maicon, Bernard, Dudu, Hulk, tá todo mundo de volta. Todo mundo descansado, né? Todo mundo descansado. Essa turma aí toda que você deu a escalação aí, né? De Dudu, Bernard, Júnior Alonso, Hulk, essa turma toda aí, toda a patota do Atlético aí tá descansada e pronta para esse desafio, que é sempre muito complicado, né? Jogar contra a equipe do Bragantino em Bragança Paulista é sempre um jogo complicado. Mas pelo que a gente viu, né, a postura do Atlético nos últimos jogos, a gente imagina que vai ser um Atlético com esse mesmo ímpeto, né, com essa vontade, com essa entrega em campo. Se vier algo diferente disso, a gente vai estar aqui prontinho, afiadinho, com a língua afiada para apontar os erros do Atlético. Mas a expectativa é muito boa para esse início de Campeonato Brasileiro para o Atlético, principalmente depois dos últimos jogos que a gente viu do Galo aí na temporada. E eu acho importante também essas recuperações que o Sampaoli está conseguindo fazer dentro do grupo, né? Mais uma vez, né? Na temporada passada a gente já apontou algumas, né? O Vitor Hugo foi importante para o Atlético. Vitor Hugo zagueiro. Ano passado foi importante. Depois da saída do Lianco, o melhor zagueiro. Isso, então. E foi uma recuperação do Sampaoli, correto? O Bernard foi uma recuperação do Sampaoli. O que ele entrega na reta final para o Atlético. A gente já via o Bernard, para muitos, já vendo o Bernard fora do clube. O Dudu é a mesma coisa. O Sampaoli também é o cara que dá um apoio maior ao jogador e que aponta para ele que ele só voltaria a jogar se ele estivesse bem fisicamente. Então foi feito um trabalho em cima do Dudu para ele estar. E hoje a gente aponta o Dudu como uma das principais peças, se não a principal peça do Atlético de meio campo para frente. E na atual temporada o Renier é um jogador que tem me chamado a atenção. E outra cravada do Sampaoli foi: busquem o Vitor Hugo, que é um jogador que ele utilizou, que ele sabia das características. Utilizou ele num período que o Flamengo tem um grande elenco, né? O Flamengo, desde 2019, os elencos do Flamengo são sempre recheados. E o Vitor Hugo foi uma peça que foi muito utilizada pelo Sampaoli no período que ele passou no Flamengo. Então, aqui no Atlético, a gente vê que esse toque do Sampaoli, né, que essa participação do Sampaoli com esses atletas tem feito efeito. E eu acho que vai ser uma coisa natural. O Maicon também foi outro nome que eu não falei, que foi poupado, né, do jogo contra a equipe do Pouso Alegre. E desde que chegou, e tem feito bons jogos, né? Eu acho que ainda pode perder um pouco, pode ampliar essa parte física dele. Mas isso aí é só um ponto de vista nosso de fora, né? Às vezes é o biotipo do atleta que isso acontece. Mas esses nomes são nomes interessantes e nomes que podem ajudar e muito o Atlético ao longo da temporada. Eu entendo o que o Elton tá falando, eu entendo que tá num processo, eu preciso também acho de um pouco mais, assim, mais de jogos, pra ter uma certeza, né? Eu só não consigo, o Scarpa já tá, o Elton não disse isso, pra deixar bem claro, o Scarpa tá num processo de recuperação. E são os jogos, à medida que ele entrar e for participando, que vão mostrar. Os contratados já estão mostrando aí toda a sua utilidade, né, já nesses primeiros jogos. Agora, é uma boa oportunidade hoje para o Atlético já começar a alterar um estigma desse time do ano passado, né, que são os jogos fora. Eu fui puxar aqui, que a minha memória acabou me traindo, mas o Atlético venceu a última partida fora de casa dia 8 de novembro.
quando venceu o Sport naquela situação. É um jogo meio sai perdendo. É um jogo meio maluco, sai perdendo. 2-0, né? Aí tem gol, o goleiro do Sport se enrola um pouquinho. O Rony faz gol, enfim. E o Atlético vira, salvo engano. Foi o último jogo antes do jogo contra o Lanús? Ou teve mais Não, teve outros jogos. Teve outros jogos. E esse foi um jogo que deu uma certa tranquilidade pro Atlético chegar em termos de brasileiro, né? O Lanús foi 22 de novembro. Pois é, e aí é uma coisa importante para um time que vai fazer um campeonato brasileiro, que quer fazer, né? Isso aí foi falado, muito falado pelo Sampaoli, pelo Pedro, pelo Brax, a necessidade do Atlético de fazer um campeonato brasileiro diferente. E nesse especial, pelo calendário diferente, tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, tá todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo. Como se fossem aquelas corridas de caravelas, né? Neste momento, nenhuma caravela tá disparando, né? Tá todo mundo tentando entender o que tá acontecendo ali no agito do mar. Então, o Atlético pega um adversário que eu considero difícil, perdeu o seu principal jogador, que é o John, mas é um time bem armado, venceu o Coritiba fora de casa, com o Coritiba tendo um jogador a menos. Eu acho que é uma boa oportunidade do Atlético, quem sabe, né, trazer essa vitória que não veio na arena exatamente por conta da influência direta da arbitragem. Agora, viu, HG, eu tô acreditando muito numa repetição de escalação do Sampaoli. Eu sei que o Preciado já tem jogado, mas ainda está em ritmo aquém, e vamos ver se, quem sabe, o Cassierra, ele pode ganhar alguns minutos nesse jogo, não sei. Vai ser um jogo que vai exigir... Não está relacionado, não? Não. Ele ficou. Então ainda vai ser preparado. Deve ser isso significa o Atlético fazendo, né, as coisas. Se a gente bateu muito o ano passado no planejamento do Atlético, o planejamento do Atlético até então... me agrada nesse sentido de estar respeitando processos e chegou na ponta do limite, né? Porque quando chega contra o Cruzeiro, ali que estava previsto realmente usar um time, fez tudo de acordo com o script, né? Aí aquela condição que a gente fala, vitórias e derrotas no clássico, o Cruzeiro, a partir da derrota, precisou de mudar o seu panorama de planejamento. O Atlético, a partir do momento que venceu, continuou seguindo o seu planejamento, e eu acho que tem sido bem interessante e vai ser importantíssimo para o ano do Atlético. Então, isso realmente é um ponto para a gente valorizar, né? O Atlético não arredou o pé nas suas convicções sobre o que seria o Campeonato Mineiro. A utilização a gente criticou, porque o time, mesmo com 6 ou 7 jogadores do time principal, ele tinha que vencer, conquistar pontos diante das equipes do Campeonato Mineiro, que ele não conseguiu. Ele empata com o Betim jogando dentro de casa. 4 empates seguidos. Né? Foram 4 empates seguidos. O empate contra o América, você até entende, mesmo assim, utilizando o valor, um time alternativo. Sim. Mais uma vez, o propósito do Atlético foi, vamos usar somente no clássico contra o Cruzeiro os principais atletas. E usou. E mesmo com a corda no pescoço, porque o Atlético continua com a corda no pescoço, ele precisa vencer os seus jogos para conseguir a classificação. E mesmo assim não arredou o pé. Então a gente sabe que contra o Atlético vai ser um time alternativo. Contra o Itabirito, um time alternativo. E usar os principais atletas, né, poupando alguns dos seus principais atletas, para utilizar dentro do Campeonato Brasileiro. Thiagueira, você acha que o recorte é pequeno para a gente já ficar otimista? Cara, não, acho que o otimismo vai de cada um, né? Cada um. Eu tô otimista. A projeção eu tô otimista, né? Eu tô otimista, assim. Mas eu ainda fico totalmente... cara, com um pezinho atrás sempre em relação ao Atlético pelos últimos 2 anos. E pura e simplesmente pelos últimos 2 anos. Eu acho que o trabalho de contratações é interessante. O Atlético faz uma janela interessante. Pro que o Atlético tem de poderio financeiro, pro que o Atlético tem de poder gastar, para mim é uma janela que parece interessante. Os nomes são interessantes. Estou curioso para ver o Cassierra jogar. Ele não viajou hoje, mas acho que pode ser muito útil nesse ataque do Atlético. O Atlético tem uma convicção clara e nítida em relação às grandes competições do futebol brasileiro. Eu vejo isso na situação do Atlético fazer o que o Elton está falando, que é aqui poupa um, aqui libera um, aqui joga com o time principal, aqui não. Então, assim, o Atlético tem nitidamente definido o que ele planeja para a atual temporada. E aí, velho, o Atlético tem para mim o cara que é um bom treinador. Aliás, tá bem diferente do que era na primeira passagem pelo Atlético,
Mas tá muito Você bem, fala cara. em Em aceitar relação, mais. relação, cara. Relação interpessoal. Eu tenho recebido... Ontem eu conversei com algumas pessoas e, para tentar por algumas coisas, eu tenho recebido dessas pessoas que o Sampaoli tem feito um bom trabalho de gestão de grupo até, inclusive. Então, assim, pô, eu vou questionar o que desse cara? Se até o que era criticado anteriormente, as pessoas têm elogiado, têm colocado como um ponto positivo, eu não tenho que criticar desse cara, velho. O Sampaoli já fez muitas bobagens, já fez muita coisa errada, pra mim, do ponto de vista de gestão de grupo. E hoje ele faz uma baita gestão de grupo no Atlético que as pessoas têm elogiado. As pessoas evoluem, né, Thiago? Exato. As pessoas É evoluem. que assim, né, depois do... Meu pai, pelo menos, fala isso comigo, tá? Depois de velho? Depois de velho eu não mudo mais, não. O que eu tinha pra mudar, eu já mudei há muito tempo. Não tem como. E o Sampaoli é contemporâneo do meu pai, em termos de idade. O Sampaoli tem 65. 64, 65, alguma coisa Meu pai assim. tem 64 anos, só 65 agora em março. Mesma geração. São contemporâneos. Contemporâneos. Então, eu vou muito na cabeça dele. Mas legal que o Sampaoli tenha mudado e mudado pra melhor, tá? É. Eu fico muito feliz de ver o Sampaoli mudando e mudando pra melhor. E acho que isso pode fazer com que ele tenha sucesso no Atlético em 2026. Só que eu ainda tenho o pé atrás, por vários motivos. Primeiro, por ser o Atlético que 2024 e 2025 não entregou. E a gente esperava que entregasse. Segundo, por ser o Sampaoli, que eu não sei que momento ele pode dar o rompante dele. Mas sabe quais são minhas grandes preocupações? Primeiro, eu acho a zaga do Atlético, os zagueiros que o Atlético tem... Tô contigo. É... Já sei o que você vai falar e tô contigo. Não Eu confiáveis. não quero falar. Isso! Não Nossa, confiáveis. você me salvou, cara. É, você me não salvou. Eu ia confiáveis. falar uma coisa aqui que ia Que seria ficar bem pesada. Thiago, né? Bem Thiago Fernandes. Nossa! A cara do Thiago Fernandes falar. Não confiáveis. Não confiáveis. Não vão lá. Não confiáveis. E eu, como de promessa, né? Eu fiz a promessa que enquanto não vier, eu vou continuar falando. Eu continuo achando um absurdo o Atlético não ter o seu primeiro volante. Cara, isso é Eu nítido, acho... E, Thiago, eu falo isso direto com você... Porque você é um cara que tem muitas fontes, que você apura pra caramba. E eu sei que você corre atrás até desse tipo de informação. Tem hora que eu vou começar esse assunto, eu percebo pelo seu olhar que você fala assim, Elton, tá tão distante que não tem nada. Não, Ou, então, cara, sabe o que me você disseram tem ontem pra falar sobre isso? Sabe o que me disseram ontem? Uma coisa que eu acho que o HG já trouxe, que é pro torcedor do Atlético ficar tranquilo que esse primeiro volante virá ainda nessa janela. Gente, Cara, a janela acaba dia 3 de março, né? Esse é o problema, falta um mês pra janela acabar. Hoje Então, é 4, pô. Hoje é um mês. Hoje é 4, falta menos de um mês. O lado bom de faltar esse... tô considerando um mês que... Velho, é pouco hoje pra 4, caramba. É isso. É pouco um mês pra fim da caramba. janela. Só que esse mês agora é um mês curto, né? Curto. Que é um mês de 28 dias. 28 dias, Então, exatamente. meu irmão, o Atlético prometeu, e aí, ó, isso é informação. Eu conversei ontem com uma pessoa do Galo. Essa pessoa me passou a mesma informação que ela passou ao Everton. Que, aliás, não sei se é a mesma pessoa que passou pra ele, mas essa pessoa me passou a mesma informação que passaram pro Everton. Que é... O Atlético vai contratar esse primeiro volante ainda dentro dessa janela. Eu, neste momento, veja bem, é um absurdo o Atlético não ter atendido essa necessidade há mais de um ano. Tô com todos vocês. Mas eu comecei a fazer umas conjecturas. Diante de alguns erros do Atlético, eu considero o Júnior Santos um erro, Rony um erro, tá? Eu considero. Não a contratação, mas a forma que tudo foi feito Os valores, né? E com sinceridade, Júnior Santos, eu questiono sim a contratação, pela forma como Não, foi. Falando na época, eu e o valor já não arruma o pé, cara. Pela forma Na época como... vocês questionaram Não, tecnicamente. pela forma como Eu foi não, na vendido. época O só jogador valor. é o artilheiro da Libertadores. Mas era. É igual o Atlético. Mentira. O Atlético Não, contratou... não é mentira, é a verdade. Contratou, vendeu uma coisa que o jogador nunca entregou, na Nunca verdade, nem no entregou, próprio velho. Botafogo. Eu gostava Nunca dele. entregou. É um jogador. gostava dele. O Júnior Santos é um Verdade. jogador É só útil pegar o histórico e até dele. hoje é um jogador de uma grande temporada. Ponto. Pode fazer outras duas daqui a pouco. Mas sabe que eu tô. Assim. Eu entendo essa demora do Atlético neste instante e fico pensando até. Melhor de repente nem ter trazido esse primeiro volante. Vai que tivesse acontecido um erro, porque o Cuca não exigiu perfil do primeiro volante, certo? Ele falou, ainda precisamos de um volante. Veja bem o que eu tô construindo. Uma coisa, ele exigiu um cara parecido com o Alan. Ele queria um cara igual o Alan. Assim, tô trazendo tô falando o Cuca assim, pediu. O algo HG trouxe muito- isso primeiro, inclusive, que ele tinha falado assim que o perfil que ele queria era igual o Alan de 21. Mas concorda que é diferente do nível de exigência que o Sampaoli Concordo. tá pedindo? Tô 100% contigo. Isso. Então agora, eu acho que o Atlético... Acho não. Eu tenho uma boa convicção de que o Atlético vai acertar na contratação. E tá demorando para trazer exatamente a peça de quebra-cabeça com
em conformidade com o que o Sampaoli deseja. Assim, veja bem, você entendeu? Eu não tô... Demorou, já tem mais de um ano essa lacuna, mas neste momento é melhor o Atlético realmente refinar essa busca. Porque, tá aqui o seu volante, Sampaoli. Não adianta trazer um volante pro Sampaoli agora que não vai encaixar dentro do que ele quer para a equipe. Então, é isso assim. E assim, se o Atlético traz esse primeiro volante, um cara que seja realmente um nível acima e um nível bom pro Sampaoli, a gente vai precisar enaltecer o Paulo Brax, de verdade. Porque aí o Atlético terá feito uma das melhores janelas que ele faz desde a saída do Rodrigo Caetano. Então é o trabalho Ou a dele. melhor janela desde a saída do Rodrigo Caetano. Então é o trabalho dele. Pois é, mas é que o antecessor dele não fez o trabalho dele. Mas O a antecessor gente dele cobrava. A gente Cobramos. cobrava, então. O que o Ele Thiago não- tá fazendo a é partir do dar momento é parabéns verdade. ao carteiro por entregar Não, é as isso, cartas é o na trabalho sua dele. enaltecer. Aqui. Enaltecer o trabalho. O trabalho na é, verdade, a ele- gente pode elogiar em grau. Falar assim, Sim. ótimo trabalho, Não, muito não, bom não, trabalho, peraí, igual nota peraí, na escola. peraí, Ele nem peraí, teve gente, antecessor, né? Eu como aluno, o que eu Viu, tenho que Vitor? fazer? Não, ele nem teve. Era o Vitor? Para Não. casa, Para casa, prova, Assim, conseguir nota boa. Não, não, aí não, quando. mas peraí, eu Eltinho. posso ser um Eltinho. aluno ruim, posso ser um aluno bom, um muito bom e um ótimo. Peraí, O Thiago Eltinho, tá mas dando você precisa carimbinho. enaltecer o cara Parabéns, que você vai é Então, melhor. aí se ele Eu for. não tô falando, eu não tô se ele- dando nota 10 pra ele. Não. Tô dizendo que a gente precisa enaltecer a janela E dele. vamos fazer E é só isso. E vamos. Se ele traz o primeiro Peraí, volante, peraí. porque o Atlético ficou A janela do sem o Atlético, primeiro Thiago, volante. a janela do Atlético é, nesse momento, interessante. Interessante. Eu acho Interessante. boa, eu acho boa, uma boa Eu janela. só vou saber se ela é boa com o Durante resultado, o ano, durante o durante a ano. temporada. Em Não, gente, mas julho eu Em te nota- falo isso. Em nota dessa janela, eu daria uma nota 6,5, 7. Cara, é uma janela boa. Passa de ano. Não, ela é interessante, Thiago. Mas Você não é pode. mais subjetivo. Um acha interessante, um acha boa. Mas o outro acha campo, mas muito o bom, campo né? tem E que o mostrar. recorte do campo é Tem, o campo tem que pequeno mostrar. ainda. Eu tô naquela que a janela até agora, pelo que tem me demonstrado, foi boa. Eu não Peraí. consigo dizer que a janela Boa. é excelente, Peraí, mas a janela peraí, pra mim é peraí, boa. Se peraí. alguém disser pra mim Peraí. que você é Peraí. bom no que você faz, eu Peraí. vou ficar muito incomodado. Então, espera Se aí. alguém disser, É você é isso. bom, Espera aí. Você é bom pra cacete. ou isso aí, tudo bem. Ô, acho Everton, isso. Eu acho em janeiro do ano interessante. passado, quando a gente pegava e apresentava pra você, o Atlético contratou o Júnior Santos, que é o atual, eu só tô dando informação. Ah. Júnior Santos foi o atual Artilheiro artilheiro da da Libertadores, Libertadores, ponto. E o Rony, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Sim, Libertadores. Libertadores. É uma janela boa, Everton? Boa. O tempo disse não. Então, Não, mas O aí você tá tempo sendo disse profeta não. do Não, o acontecido. tempo disse Eu não. Por discordo isso disso. que eu estou... Não, Elton. Eu não Gato acho que a janela escaldado tem- tem medo Vocês de não Não, sendo Elton, profetas não, por Elton. Eu não sou acontecer. profeta. Mas aí o que eu Eu disse sou lá pro- atrás. Não, Elton, o que eu disse lá atrás, eu tô dizendo pra você agora. Quando eles foram contratados, eu falei, na época, e você sabe muito bem que isso foi repetido o ano inteiro. Eu falava, gente, gostei muito da contratação do Rony e do Júnior Santos. Eu questiono os valores. Eu acho que é muito Isso, foi o que você dinheiro disse. colocado nas contratações de dois jogadores que não são E acima de extraclasse. 30 anos. E, E acima de 30 e anos. acima de 30 Foi anos. o que você disse. Foi o que eu disse naquela oportunidade. Aí hoje, aí é profeta do acontecido. Depois do ano, da temporada ruim, de um monte de jogadores questionados e tal, eu olho pro Rony e olho pro Júnior Santos e falo, não foi. Hoje, depois do que aconteceu. Então hoje eu estou dizendo que a janela, pra mim, até aqui, é boa. Eu posso ali atrás transformar em ótima, em muito boa, em ótima, em excelente, em extraordinária, em boa pra cacete, ou dizer pra você, olha, mais uma vez, entendeu? Porque não tem, a projeção é impossível você projetar e acertar sempre. Mas assim, vamos lá, só um negócio que é importante. Assim, o que eu falo quando a janela é boa pra mim, pra que vocês entendam, é assim, ele ataca as necessidades do Atlético. O que é atacar as necessidades do Atlético? O Atlético precisava de um lateral direito, que saiu o Sarabia, ele busca. O Atlético precisava de mais jogadores pro meio campo, ele busca. O Atlético ainda precisa de um primeiro volante. E aí quando eu digo, se ele busca, e eu deixo bem claro, se ele busca o primeiro volante, e se for um bom primeiro volante, a gente precisa enaltecer nesse sentido. Eu- Porque eu não aí é concordo. uma Peraí, janela peraí. que o Atlético Vai faltar ataca o zagueiro. todas as necessidades. Vai faltar os Mas o zagueiros. Atlético também quer o zagueiro. O Sampaoli disse isso em uma entrevista E coletiva. sabe qual que é a minha Se ele preocupação? não O traz zagueiro um chegar zagueiro- primeiro que o volante. Mas eu não vejo problema do zagueiro chegar primeiro que o volante. Os dois têm que chegar, o ponto é esse. Se os dois chegam, pra só mim não é pode demorar indiscutível. muito, né? Não, ele tem de verdade, ele tem um mês. E assim, acho que se chega daqui um mês, tá errado. Tinha que chegar agora, ontem, amanhã. Ó, aliás, ontem amanhã é ótimo. Tinha que chegar ontem. Tinha que ter chegado no dia 2 de fevereiro. Eu acho no que máximo. o Brax está se movendo bem no mercado, mas ainda não consigo assim enaltecer a janela dele. E eu faço questão sempre de lembrar, o trabalho que ele está fazendo é um trabalho acumulativo que outros diretores de futebol deveriam ter começado a fazer no Atlético, inclusive pegando a parte final do Rodrigo Caetano.
tá? Se acumulou muito para se fazer uma reformulação dentro do elenco do Atlético. Só uma informação, Valuzinho. Ontem eu estava conversando com o Breno, essa é uma informação que vem primeiro do Breno Galante. Tem pessoas nos bastidores do Atlético hoje, e elas não são os acionistas hoje, os dois principais acionistas, que são os menins, que têm elogiado muito o trabalho do Paulo Brax no mercado pelo seguinte sentido, sobre ir contra algumas decisões que os principais acionistas tomam. E aí quando eu digo ir contra, não é brigar com os caras, mas é ter... Mostrar que ir além da necessidade. Ir além, mostrar a necessidade. Que ele tem feito algo semelhante. E aí, cara, pelo amor de Deus, é nesse quesito específico. Sim, algo semelhante ao que o Rodrigo fez lá atrás. Isso. Nesse quesito específico. Sabe pra quem é bom então, isso? Algumas pessoas pro Atlético. Isso. E outra coisa, é importante nós discutirmos aqui e trazemos que hoje nada funciona só da cabeça de um. Ou seja, não adianta o Sampaoli chegar dizendo, por exemplo, pro Brax que eu quero o Elton. Não, você quer o Elton, mas o Siga vai avaliar, o Brax vai avaliar, todo mundo vai avaliar. O Pedro Daniel vai ver se isso é viável pro clube. Sim. Então não há mais aquele negócio do Cuca de chegar e dizer assim, traz o Caio Paulista pra mim. É isso. O famoso Danoninho, né? Me dá. Natanael. Não tem isso mais no Atlético. Você quer o Lúcio? Você quer o Lúcio? Não, o Lúcio eu não quero não, mas o Caio Paulista eu quero. Outra coisa, quando o Siga... Bom, isso foi informação que eu recebi. Isso é fato. Quando o Siga, quando o Siga observa um determinado jogador, a mesma coisa acontece. O Siga distribui, todos avaliam, e aí... Mas essa é a forma correta de fazer futebol. É a forma correta, mas não era até o ano passado. Não era, porque era a forma incorreta. Porque o Atlético não tinha um diretor de futebol competente o suficiente para estar no cargo. Porque o Atlético tinha um treinador que ele se escorava no que ele já conquistou pelo clube. Isso. O trabalho do Cuca, ele nunca foi escorado baseado no trabalho, de fato. Ele foi escorado no que ele já conquistou. No que ele poderia fazer. O Cuca já foi campeão em 2013 e foi campeão em 2021. Então, cara... Deixa o Cuca fazer o que ele quiser. Ele sabe não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aqui, o Michael Assunção mandou aqui. O Elton é estranho. Elogiou a contratação do Gerson. Vou continuar. Elogiou a contratação do Gerson. Daqui a pouco vai falar que o Pedro Lourenço jogou dinheiro fora e que foi uma péssima contratação. Eu acho que são contratações diferentes. Tem algumas contratações que são extra classe dentro do nosso futebol. Você sabendo o que o Gerson pode entregar, é uma contratação que você crava. Você fala assim, não, ele tem capacidade de potenciar o restante do time do Cruzeiro. São contratações totalmente diferentes. Igual a do Renan Lodge. A gente aqui ficou preocupado quando veio a questão do Renan Lodge? Não, porque a gente sabe do potencial que esse atleta tem. Então pronto, então eu acho que está meio que explicado. Bom, isto posto, eu posso dizer para vocês que eu preciso falar de Virtual Autopeças, porque se você procura peças para o seu carro nacional, importado, utilitário ou de passeio, muita atenção. Ou você é um grande frotista, ou você não tem uma grande frota, uma pequena frota, você é motorista de aplicativo, de táxi e tal, atenção. Quando você precisar de qualquer peça para o seu carro, você vai chamar no 3418-0705. 3418-0705. Você vai falar direto na Virtual Autopeças. Vai pedir a sua peça em todo o estado de Minas Gerais. A gente entrega muito rápido. E ninguém tem o nosso estoque. Por isso, a Virtual é a maior do Brasil. Só para você ter uma ideia, as maiores frotas de utilitários e de passeio do Brasil, compram da Virtual. São nossos grandes clientes. Por quê? Porque nós temos estoque. Nosso centro de distribuição está no anel rodoviário e distribuindo para todo o estado de Minas Gerais. Então, quando precisar de peça para o seu carro, não fica fazendo pesquisa no Google. Vá direto para o telefone, chama no WhatsApp 3418-0705. Falei de Virtual Autopeças e lembre-se sempre, se tem o @ lá no Virtual, é a loja certa e oficial, é Virtual Autopeças 1126. O pessoal mandando mensagem aqui falando a respeito que o Atlético não conseguiu tirar o Galarza, né? Lá do Tadieres. Ele foi para alguém? Ainda não, tá lá. 6 milhões de dólares que foi o valor pedido. O Atlético ainda, agora eu tô só fazendo chuchando o espetinho em você, só pra gente criar uma discussão aqui. Mas larga essa de chuchar o espetinho. Chuchar o espetinho, foi lá. Tá certo. Vamos lá, 6 milhões são o valor oferecidos pelo Atlético, 6 milhões de dólares.
O Atlético... Não, foi pedido esse valor pelo Tadieres, não? O Atlético Tadieres, ofereceu isso. O Atlético chegou, esse era o teto do Atlético e eles queriam mais. Mais 6 mais 6 milhões de dólares. O Atlético pega e faz uma negociação com o colombiano, Cassierra. o Mateu Cassierra, de 10 milhões. Você consegue me explicar a dinâmica da movimentação financeira para algumas negociações? Porque às vezes não vale a pena você aumentar um pouco, sabendo que você tem esse potencial para aumentar esse pouco, para conseguir estancar um buraco que o Atlético tem nesse elenco, que é o primeiro volante, que é um primeiro volante apontado pelo Sampaoli, para fazer uma contratação em uma função que às vezes não é tão precária dentro do clube. Eu tô só fazendo Tem um ponto nesse caso do Galarça, que assim, pelo menos é o que eu imagino. O presidente do Tadieres, o Andrés Fassi, ele falou ao Tempo, depois eu confirmei com ele. Eu mandei a matéria do Tempo. Ele é bem falastrão, né? Ele adora o microfone. Adora o microfone. Eu mandei uma mensagem para ele com a matéria do jornal Tempo e perguntando, é isso que o senhor pensa? Ele, sim. Sobre o Atlético ser um clube mal pagador. Ele fala isso. Então, o que eu imagino naquela oportunidade sim, isso foi em dezembro ou janeiro, dezembro do ano passado ou janeiro desse ano. Foi bem no início de janeiro ou no final de dezembro. Tá. Agora eu não lembro exatamente a data correta. E naquela ocasião, ele disse isso, o Andrés Fassi. Quando ele diz isso, o que eu suponho, porque ele não quis dar mais detalhes sobre o assunto, simplesmente disse que o garoto ficaria no Tadieres. Quando ele diz isso, o que me parece é que ele vai exigir esse valor à vista. Pô, aqui estamos falando de um clube que é mal pagador. Então só aceita se tiver só aceita se fosse à vista. É o caso do Lucas Assad da Universidade de Chile. O Atlético foi lá, se aproximou do que a Universidade de Chile pediu, que era cerca de 5 milhões de dólares. O Atlético chegou a 4 milhões e meio de dólares. E aí os caras falaram, não, beleza, a gente negocia, só que vocês estão devendo o Palestino, então paga pra gente à vista. Uhum. E aí não toparam. Obviamente não pagariam à vista. Sim. No Cassierra, eu imagino que o Atlético tenha conseguido um parcelamento. O Atlético não vai pagar esse valor disso. Acho que era 7 milhões fixos, mais 3 em bônus, que dá 10 milhões total. 10 milhões total. É a maior contratação da história do Atlético. Creio eu que sim. Creio que sim. Não lembro de outras maiores que essa. Investimento. Eu acho que era do Júnior Santos, não era? De 7 de dólares? 8 de dólares. 8 de dólares, Júnior Santos. Agora o total daria 7 de euros mais 3, 10 milhões Então de euros. Essa negociação certamente tem parcelamento. O Atlético não vai pagar isso à vista. Até porque o Atlético não tem a saúde financeira boa o suficiente para pagar isso à vista. O Atlético ainda tem alguns débitos. O Atlético tem em dia hoje salário e direito de imagem com os jogadores. E o Atlético tem algumas pendências com agentes, pendências com clubes do exterior. Porque com clubes brasileiros o Atlético está com tudo regularizado e pagando normalmente o valor que tem que ser pago. Então o Atlético tem hoje pendências com clubes do exterior e agentes de atletas. Então, não é normal que o Atlético chegue lá no Zenit e pague esse valor à vista. Uhum. Aqui, só passar o superchat aqui, pode, Everton? Pode. Só um detalhe para complementar aqui o que o Thiago está dizendo, ainda sobre a questão dos acertos, dos ajustes feitos com clubes brasileiros, né? E pelo que me chegou de informação, o Atlético... Bom, primeiro que o Pedro Daniel, a gente tem elogiado aqui, quem conhece fala muito bem, e gente do clube passando informação de que de fato está fazendo um trabalho de excelência. É outro também que tem recebido muito elogio. Pois é, na organização de todo o processo. Especialidade dele, né? Não é como elogiar o carteiro que está entregando a carta. Uhum. É porque lá tinha um carteiro que não estava entregando a carta. Mas esse é o parâmetro. E hoje tem... A gente elogia por isso. E hoje o Pedro Daniel fazendo um trabalho de ajuste, né? Melhorar o score do Atlético no mercado, tirar aquela peixe de clube mal pagador. Então hoje o Atlético está organizado. Hoje o Atlético trabalha dentro do orçamento. O aumento de 20% na folha, por exemplo, que não estava previsto, foi calculado friamente. Está tudo sendo ajustado. Inclusive, me passaram informação, o Thiago pode apurar, que tem bons contatos para isso, que estão procurando os agentes e também colocando em dia, ou tentando regularizar ou ajustar os acordos para começar a pagar todos os agentes, para não deixar absolutamente nenhuma pendência, para não gerar aquele tipo de comentário desconfortável de que o Atlético não venha para o Atlético ou não vá para o Atlético, o Atlético não está pagando. Isso aí o Atlético tem que acabar com isso, né? Tem que limar isso e fazendo a coisa. E o Atlético ainda fazendo coisas nos bastidores que são importantes. O Scarpa até enalteceu isso recentemente em uma entrevista, que ele fala que lá nos bastidores do Atlético estão mexendo, reformando vestiário, reformando investindo o CT, muito na questão, investindo nessas coisas. Na base. É tudo muito importante. Aqui, Thiagão, o Matheus Alves mandou pra gente aqui R$5 falando assim:
Má vontade com o Galo é demais. Vocês puxam o saco do Joaquim Pinto, mas o Brax falam que é obrigação dele. Eu acho que obrigação a gente não falou e a gente elogiou aqui também. Hoje mesmo a gente elogiou. Vai acompanhando aí, ou dá uma voltada no vídeo. Semana passada a gente elogiou tanto o Brax. A gente elogiou. Ainda falei que ele tá... É Matheus que ele chama? Você acabou de elogiar ele aqui. Tô com você, e Matheus. ainda falei que ele tá pegando uma herança que deveria ter sido por outros diretores de futebol, inclusive do próprio Rodrigo Caetano. Ele tá pegando um serviço muito maior do que seria um serviço. Eu tô com o Matheus nessa. Fazer. Vocês estão com uma vontade. Comercial aqui. Áudio de som de uso invisível para quem escuta e não entende muito bem as palavras. Guilherme Frois mandou pra gente também 5 ducas. Na minha opinião, a janela do Galo não é boa porque não supriu as carências. A única carência suprida foi o 9. Restante é reposição. Tá aí, o torcedor do Atlético tá passando. Mas aqui. Essas reposições são importantes. É saber, por exemplo, tirar o Arana no momento certo. Cara, o Arana vem de 2 temporadas sem jogar bem um futebol. Eu é natural que você aí tire eu o cara. discordo desse comentário, porque se o Arana estivesse aqui, a chegada do Lodge melhora o setor da lateral esquerda. Que o Arana, nos 2 últimos anos, ele foi Arana... assim... ele jogou muito mais com o que ele conquistou do que com, de fato, ele estava produzindo. Mas aí você acha que não era o momento de tirá-lo? Não, eu acho que... Não, você discorda do comentário do torcedor. Eu acho que o momento passou. Eu acho que tô contigo. O Arana, aliás, ontem a gente bateu um papo com o Patrick, né? Ex-jogador, e o Patrick contou uma história de que o Arana não queria sair. Não queria. O Arana queria permanecer, inclusive fez um movimento para permanecer e tal. Mas eu entendo que naquele processo ali de negociar o Arana, o negócio com o Lodge já estava, vou dizer sacramentado, mas já estava bem adiantado. Não, mas o Lodge é anunciado antes da saída do Arana. Não, mas eu estou dizendo, quando começou a discussão com o Arana, quando começou a discussão com o Arana sobre permanência ou saída, eu acho que ali já tinha alguma coisa engatilhada com o Lodge, e convenhamos, né? Que o processo do Lodge foi lento, então assim, a gente só ficou sabendo quando estava tudo definido, mas ele foi lento porque o Atlético se protegeu com relação às questões da FIFA. E onde o Atlético acerta para mim, justifica você ter no seu clube Arana e Lodge para você ter no banco um dos dois? Não, gente, é muito caro. Que você seja o Flamengo. Importantes. Se você é o Flamengo. Você fazendo o movimento que o Atlético faz, você está preparando o Pacini. É isso. Exatamente. Então o que acontece? O Atlético não faz um bom tempo. Outra coisa, eu não vejo problema algum. Isso vale para o Atlético, vale para o Cruzeiro ou qualquer clube. O Arana está aqui desde 20 ou 21? 20. Desde 2020, gente. Ele ficou 5 anos. E prestou relevante serviço à lateral do Atlético. Então por que você tem que fazer 6, 7? A tendência é de queda. A tendência é de queda. Ele já vinha em queda de rendimento. Mas no Fluminense, gente, eu tô falando no Atlético, que ele vai render no Fluminense, eu não sei. Quando o Hulk chegou aqui, eu escutei de um diretor do Atlético, com essa bunda desse tamanho não vai jogar. E olha o que o Hulk fez desde que chegou aqui. Entendeu? Então não dá pra gente saber. Agora, saber respeitar e saber despedir, e você criar esse tipo de situação com respeito, eu achei que foi respeitosa. Sim. A do Arana foi absolutamente respeitosa. Então, e aqui, a torcida do Fluminense ficava pé da vida, que a gente soltou aqui no Band News na área, que o Arana não queria ir embora. E aí o Patrick, que é ex-jogador, acho que até jogaram juntos, não jogaram? Jogaram juntos. E tem... Não, são amigos, estavam fazendo caminhada nas férias juntos. Melhor ainda. São amigos, você contou pra gente ontem. Que são amigos. Isso. Aí o Patrick, que é amigo do Arana, traz a informação que a gente trouxe aqui no Band News na área. Eles estavam de férias juntos. O Arana contou pra ele da negociação. Tem um clube hoje que faz esse momento do encerramento de ciclo como nenhum outro no Brasil. Palmeiras. O Palmeiras. Tô contigo. Com às vezes você ficar assim, cara, mas tá saindo o Everton e o Rafael Veiga. Eles sabem exatamente. E o Flamengo mudou isso com a chegada do Boto, que o Flamengo também tinha dificuldades, né? E isso já muda, por exemplo, com a própria saída do Gabigol, né? O Flamengo teve um pouquinho de dificuldades. Não, e na saída do Gabigol eles queriam mais e dariam mais tempo para contratar ele. Mas aí é uma coisa ainda que tinha o Braz ali, teve um bastidor quente ali, mas o Flamengo tá tentando entrar nessa que o Palmeiras está. É difícil para o clube e o Palmeiras tem se mostrado sempre assertivo toda vez que faz isso. Mas peraí, só uma coisa. Eu critiquei o Ronaldo à época. E aí, assim, talvez se a gente olhasse pro Fluminense, tá? E visse o que o Fábio é até hoje. Pô, o Fábio tá entre os melhores goleiros do Brasil, tá? Isso é indiscutível pra mim. Mas eu acho que aquele momento de saída foi correto. Por mais que eu, Thiago, quisesse, e à época eu critiquei o Ronaldo Fenômeno por isso, mas aquele momento de saída foi correto. Sabe o que ele fez? Tem coisa que é desgaste. O que ele fez?
Agora, tem um episódio... Pedir desculpa, pô. Cavaleiros pedir desculpa sem pedir desculpa. Que o Chaka, os espectros Chaka entram é maravilhoso. Tem um jogador chamado Chaka, né? Ele é suíço. Isso. O Chaka pega os espectros de Hades na casa dele, né? Na casa de Virgem. E eles estão correndo, achando que estão saindo da casa de Virgem. No final das contas, eles não saíram do lugar e estão dando voltas na palma da mão de Buda. Entendi. Eu não sou Buda, poderia ser pelo tamanho, mas não pelo mental. Já foi, irmão. Tem que procurar muito ainda, né? Através do mental. O Thiago correu esse tempo inteiro na palma da minha mão e na palma da mão do Elton. Peraí. Eu juro. Eu elogiei uma ação na gestão do Ronaldo. Eu não tô fazendo onda aqui. Eu não me lembro da minha opinião na época. Não, você foi contra. Pode confiar. Vem comigo que você foi contra. Então nós somos contra. Você e eu fomos contra. Nós somos contra? Muito contra. Eu não sei, porque o nosso projeto ainda não havia iniciado, né? Já que isso acontece em janeiro de 22. E a gente só tá aqui juntos a partir de junho de 22. Ah, não, então esquece. Falei bobagem. Achei que você tinha ido contra. Não, é janeiro? É janeiro. Foi antes da Copa da Série B? Então não lembro, HG. Cara, desculpa, pede desculpas. O ano começa sem o Fábio no gol. A gente não tava aqui na época do Ronaldo, do Jordão, o Fábio tava, a seleção. Mas a partir... Não. Mas aí depois em outro momento. Eu acho que eu me recordo... O Cruzeiro começa com o Denivis no Eu acho que eu bati. Eu acho que eu critiquei. Eu não sei se eu fiz um vídeo no Instagram, se eu tava em alguma rádio, eu não me lembro. Foi que ano? Foi início de 21 para 22. Eu tava na rádio 98. Eu acho que 98, não era? 98 Esportes, não era, Guilherme? Eu acho que eu bati muito. A gente já debateu sobre o assunto. A gente não estava no factual. Então, a gente debateu sobre o assunto. Nós dois somos contra, mesmo depois de um tempo. Cara, eu acho que assim, só para deixar claro que eu vou falar aqui, porque veio para esse assunto, mas por causa da questão de fim de ciclos, né? O ciclo, às vezes, de um ídolo ou de um jogador que tenha relevância, ele se encerra mesmo sem que o cara tenha acabado pro futebol. Isso. Ele se encerra simplesmente porque o ciclo se encerrou. É justamente o que eu defendo em relação à saída do Hulk desse ano no Atlético, sabe? Eu falo isso. Entendi. O Breno fica, você quer aposentar... Não quero aposentar o Hulk, velho. Nunca quis aposentar o Hulk. Eu só acho que o ciclo dele se encerrou no Atlético. E é algo semelhante ao que aconteceu com o Fábio. Cara, clubes gigantes do nosso futebol não souberam encerrar ciclo. E não tô falando do futebol brasileiro, hein? Tô falando do futebol mundial. O Milan, pra mim, é o maior clube da Itália. E ele não soube encerrar um ciclo, alguns ciclos importantes. No final da década de 2000. O Milan se tornou essa draga porque no final da década de 2000 ele tentou esticar a corda com o Pirlo, Ronaldinho, Ronaldo. Era a sociedade dos Gattuso, poetas mortos. Era o cara, Beckham. Sim. Aí você olhava pro mim e falava assim, cara, esse time, 5 anos atrás, era o melhor time do mundo. Sim. Só que hoje não é, cara. Então assim, você tem que encerrar ciclos. E o Milan naquele momento não soube encerrar um ciclo e pra mim ele paga esse preço até hoje. Sem dúvida. Agora, falando em pagar preço, o que não pode é pagar um preço alto quando você financia um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão. Aí, juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Aí, o escritório de cobrança começa a te ligar, o banco começa a te ligar, a parcela do financiamento tá atrasada, tá alta, não cabe no seu bolso, então presta atenção.